E agora, mais um vídeo trazendo aqui, eu vou dividir aqui a tela com vocês, um vídeo do canal do Ale Coruja. E olha a thumbnail, que maravilhoso, nostálgico, né? E ele fala aqui: Power Rangers The Movie teve 4 versões diferentes, a melhor vai te surpreender. Particularmente os que eu conheço do Super Nintendo e Mega Drive. São 4 aqui, né? Cara, o do Mega Drive é sensacional. Vamos ver aqui o que Ale Coruja fala. Você está pronto para a hora de morfar? Você sabia que o jogo Power Ranger The Movie tem 4 versões que são bem diferentes umas das outras? Mega Drive. 4 plataformas, 4 experiências distintas, mas todas Mas com o mais objetivo conhecido é do Super Nintendo, eu reconheço. comum: capturar a magia de uma das séries mais incríveis da década de 90. Mas qual delas realmente conseguiu? Nos anos 90, Power Rangers era um fenômeno cultural. A série de TV conquistou milhões de fãs com sua mistura explosiva de artes marciais, robôs gigantes e vilões caricatos. O sucesso foi tão grande que Hollywood viu uma oportunidade e em 1995 lançou o filme Mighty Morphin Power Rangers The Movie. É nesse ponto que entra o jogo. Sabemos que os jogos baseados em filmes Eu tenho medo de rever esse filme, cara, mas eu gostei na época. ganharam uma fama de serem ruins. Será que sobrevive ao tempo? E isso muitas vezes se deve ao curto prazo que os estúdios tinham para desenvolvê-los. A pressão para lançar o jogo simultaneamente ao filme acaba comprometendo a qualidade do produto final. Os responsáveis por essas versões foram estúdios distintos, trazendo diferenças significativas entre elas. A versão de Super Nintendo foi desenvolvida pela Natsume, conhecida por seu trabalho refinado em jogos de ação de plataforma. Já a versão de Mega Drive e Game Gear ficar a cargo da Sims Company Limited, um estúdio que apostou em uma jogabilidade mais intensa e rápida. Enquanto isso, a versão de Game Boy foi criada pela Tom Creations. Pra quem não sabe, galera, principalmente anos 90, a guerra que existe, guerra entre aspas, que hoje existe entre Sony e Microsoft com seus PlayStation e Xbox, na época era protagonizado pelo Mega Drive da Sega e o Nintendo do Super Nintendo. E muita gente dividia esse, tipo, por exemplo, sempre tinha duas versões para cada uma das plataformas. Aladdin para o Mega Drive e para o Super Nintendo. Não são a mesma franquia, mas era Mario contra Sonic. Os jogos de futebol também tinham. E tinha muitos outros, mas do que eu lembro aí são esses e Power Rangers, que tinha versões para Mega Drive e Super Nintendo. Os dois do mesmo filme, no mesmo arco da série dos Power Rangers. Particularmente eu gosto muito dos dois, mas o do Mega Drive foi o que eu mais joguei e mais gostei. Mas os dois são bons, excelentes jogos. Um estúdio que buscou otimizar a jogabilidade para pequenos dispositivos. No Super Nintendo, a experiência é quase cinematográfica. Gráficos vibrantes, sprites detalhados e animações fluídas fazem parecer que os Power Rangers realmente saltaram da TV para os consoles. A jogabilidade mistura pancadaria com plataforma, mantendo um ritmo intenso e desafiador. O destaque aqui é a precisão dos controles e os golpes que fazem jus aos heróis coloridos. Os Rangers possuem movimentos variados e cada um deles tem golpes únicos, adicionando um leve fator estratégico na escolha dos personagens. Todos eles, antes de estarem transformados, eles são únicos. Cada um tem suas características. Mas uma crítica que eu faço aqui é que quando todos eles se transformavam, com exceção do branco, do Ranger branco, eles eram a mesma coisa. O mesmo personagem, o mesmo boneco deve passar aí, só que mudava a cor. O branco não, o branco era particularmente o branco. Agora o do Mega Drive é a mesma coisa, só que a diferença é que do Mega Drive você já começava transformado com a roupa de Power Ranger. E eles eram parecidos, não no seu capacete, aí tinha diferenças. Além disso, há fases com desafios diferentes, com sessões de escalada e combate aéreo, quebrando a repetitividade. Mas nem tudo são flores. A dificuldade pode ser um teste de paciência para os menos experientes, principalmente nas lutas contra os chefes, que exigem estratégia e precisão. Jogar essa versão é como reviver a infância. O visual é caprichado e a trilha sonora traz aquela adrenalina de estar em um episódio clássico. Pode ser difícil em alguns momentos, mas faz parte do charme da época. O Power Rangers The Movie para Super Nintendo é um dos meus jogos favoritos. Em termos de jogabilidade, ele é um punch and run, ou seja, você corre e bate nos inimigos.
O jogo tem uma estética visualmente incrível, sendo muito mais colorido e bonito que as outras versões. Em termos gráficos, considero o Super Nintendo o melhor de todos. A beleza dos cenários e a forma com que os personagens são animados fazem com que esse título se destaque, proporcionando uma experiência visual excelente para a época. No Mega Drive, a pegada era diferente. Aqui a luta é mais rápida e focada, quase um beat'em up clássico. Os Rangers não apenas enfrentam hordas de inimigos, mas também precisam dominar combos e ataques que exigem reflexos afiados. O visual é mais escuro, trazendo uma atmosfera mais sombria, quase como se a versão do Mega tentasse dar um tom mais sério à franquia. Além disso, a versão traz um sistema de golpes mais elaborados. Mas será que isso funcionou? Depende do gosto do jogador. Para alguns... Você vê como tem diferenças sutis no uniforme, mais no capacete do que no Super Nintendo? Essa versão é a melhor. Para outros, falta um pouco da magia colorida de Power Rangers. Se você gosta da ação pura, essa versão pode ser melhor. Mas confesso que prefiro... Cara, você luta com o Megazord nesse jogo aqui do Mega Drive. Tem uma puta diferença, cara. Essa é a diferença principal se comparado com a do Super Nintendo. O equilíbrio do Super Nintendo. A atmosfera mais pesada do Mega Drive... lembrei aqui, tem uma vez... a luta do Megazord. Tem uma fase aqui que eu acho que é um labirinto aí, é meio chatinho. Essa versão do Mega Drive. É interessante, mas sinto falta do brilho clássico da série. E a trilha sonora? Você vai ouvir riffs de guitarra que vão te colocar no clima da luta, como aquela pegada dos anos 90. Ela tem o poder de acelerar o coração em momentos críticos, fazendo que você sinta a tensão no ar. A versão para Mega Drive é um beat'em up que a gente tá acostumado a ver. É bem claro. Dessas raparigas aqui, cara, eu levei uma surra com 3 vindo de uma vez pra... Porra! Clássico, permitindo que o jogador movimente os personagens livremente, o que oferece uma jogabilidade mais aberta comparada ao Super Nintendo. No entanto, na minha opinião, essa versão acaba sendo um pouco cansativa. A quantidade de inimigos que aparecem, muitos deles com poucas variações, faz com que o jogo se arraste um pouco, especialmente antes dos confrontos com os bosses. Parece que há uma tentativa de prolongar o jogo com esse conteúdo extra, o que pode dar a impressão que ele está se esticando demais. Embora tenha suas qualidades, essa versão é bem diferente das outras e pode não agradar a todos os jogadores. Essa informação é bem legal, né? Você sabia dessas versões? Você sabia que se você clicar no curtir ou gostei, mais pessoas poderão saber dessas versões diferenciadas? Então manda ver no like, espalhe essa notícia. Boa. Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1950 e 2000 que possam... Bom, agora vamos falar da versão de Game Boy. Um pedaço de ação que cabe no bolso e traz toda a adrenalina de salvar o planeta. Mesmo com as limitações de Game Boy, a jogabilidade envolve como se fosse um jogo de tela grande. A mecânica é simples, mas eficiente. Você escolhe seu Ranger e parte para a ação. Os controles são intuitivos, permitindo ataques rápidos e suaves, tornando a movimentação fluida e responsiva. O jogo desafia na medida certa, equilibrando combate e plataforma sem te deixar perdido. O Game Boy é até decente. Aqui não há enrolação. É correr, pular, bater, direto ao ponto. Pô, galera, eu lembrava que na época do lançamento do Game Boy era um objeto de ostentação. Tem um Game Boy. E hoje em dia tem para celulares, né? Para emuladores. Mas na época, nossa. Mas com a intensidade que mantém a empolgação a cada inimigo derrotado. Os gráficos, apesar de simples, têm um charme especial. Os Rangers e os inimigos... Na época a galera jogava muito Pokémon. Jogo lendário do Game Boy. São representados com fidelidade dentro das limitações do Game Boy. E cada detalhe tenta capturar a essência dos heróis. Caraca, que porém, difícil. Um dos desafios é distinguir qual Ranger está sendo controlado. Por mais que na escolha inicial você consiga ver, durante o jogo as cores e os detalhes das roupas são tão mínimos que fica difícil de distinguir cada personagem. Especialmente porque o Game Boy é monocromático. Embora os golpes de cada Ranger tenham características próprias, a falta de cor prejudica a identificação visual, tornando a experiência um pouco mais difícil de se conectar com os personagens. A trilha sonora mantém a atmosfera vibrante e empolgante, mesmo com os recursos limitados do portátil. O som simples cumpre bem o seu papel, trazendo a sensação de urgência e motivação para continuar avançando. A versão para Game Boy tem um estilo de jogo mais voltado para a plataforma. Embora seja possível socar os inimigos, o jogo focou bastante em saltos e movimentação entre plataformas, o que dá uma dinâmica diferente da versão para o Mega Drive e Super Nintendo. Já imaginou lutar lado a lado com os Power Rangers, carregando uma ação no bolso e jogando a qualquer hora e em qualquer lugar? Pois a versão de Game Gear fez exatamente isso, trazendo uma experiência surpreendente. Cara, o Game Gear é um videogame que eu acho que eu nunca vi na minha frente assim, mas teve uma época que eu tava estudando
ensino fundamental, tinha um colega lá que ele levou pra escola pra querer ostentar, né? Filho da puta. Ele tinha um aparelho portátil, assim, tipo do tamanho de um joystick mesmo. E que esse aparelho, ele tinha uma entrada atrás que você encaixava os cartuchos de Mega Drive. Eu não sei se era Game Gear, mas era um portátil da Sega. Meu irmão, eu fiquei doido com aquilo, cara. Imagina, porque na minha época eu tinha que ter um tempo aqui em casa para poder deixar com que meus pais, na ocasião, deixassem eu usar a televisão, a única televisão que a gente tinha de tubo, aquela coisa antiga, para jogar, porque eles queriam ver televisão, mas eu queria jogar. E aí, bicho, era uma briga assim familiar para ver quem ficava com a televisão, cara. Tinha que ser num horário que todo mundo não quisesse assistir nada. O pessoal queria ver novela, queria ver jornal, normal. O garotinho aqui queria jogar, lógico, e ver seus animes e tal. E seria maravilhoso se eu tivesse esse portátil na época, porque eu não precisaria ocupar a televisão. Por isso que eu fiquei louco quando eu vi esse cara com um Mega Drive portátil, cara. Eu nem sei qual é o nome dessa porra, mano, mas assim, hoje talvez não compraria porque eu tenho emulador aqui no computador, mas na época eu queria muito, mano. Meu Deus. Para o portátil. Mesmo com as limitações do console, a jogabilidade se destaca. Os controles são simples, mas eficazes. Cada personagem tem seu próprio ataque e o ritmo acelerado do jogo exige reflexos rápidos e pensamento estratégico. A adrenalina de salvar o mundo está sempre à frente, sem tempo para descanso. Os gráficos são outro ponto positivo. Apesar do Game Gear não ter o poder do console de mesa, a suavidade das animações impressiona. Sim. Os Rangers ganham vida na pequena tela e os inimigos são detalhados o suficiente para tornar os confrontos empolgantes. Cada fase mantém a essência do universo de Power Rangers, garantindo uma experiência imersiva e cheia de ação. A trilha sonora também cumpre seu papel com maestria. As músicas, com batidas eletrônicas pulsantes, intensificam a emoção das batalhas. Só lembrando aqui, eu peguei aqui no Google. Game Gear é um console de videogame portátil de 8 bits da Sega. Deixa eu ver o ano de lançamento. 1990. E cara, que mania. Tem uma... Apesar das limitações, tem uma boa jogabilidade, tô vendo aqui, pra época, né? Batalhas e te colocam no clima certo para enfrentar os desafios. Mesmo sendo um portátil, o som não perde sua energia e contribui para a imersão. A versão para Game Gear é uma das mais surpreendentes entre as versões portáteis. Em vez de seguir um estilo beat'em up ou plataforma, ele se transforma em um jogo de luta. Cada fase é basicamente uma luta onde você enfrenta aqueles inimigos feitos de barro até chegar ao boss. Quando o boss é derrotado, ele cresce. E legal que os personagens são diferentes entre si. A luta continua contra robôs, oferecendo uma dinâmica bem interessante. O que é impressionante, principalmente para um portátil, é a fluidez da jogabilidade. Apesar do Game Gear ter apenas 2 botões, o jogo oferece uma grande variedade de movimentos e golpes, o que... Só um momento, outro objeto de ostentação na época era os action figures, os bonecos dos Power Rangers, mas principalmente os bonecos de Megazord. E eram caros pra porra, mano. Tipo, você pegava aqueles ali. Eu tinha um amigo que bem estruturado financeiramente e que ele tinha esse Megazord. Mano, ele tinha cada robozinho e que se encaixava e virava o Megazord. Caraca, mano, era muito bom, mano. Eu vi aqui e lembrei, mano. Tipo, no caso, o Triceratops, ele tinha lá o mecanismo dele de virar e virar uma parte do robô, como na série. E você montava, mano, era muito bom, mano. Que isso. Mostra o potencial do console para os jogos de luta. O Game Gear tem se mostrado bastante capaz, entregando experiências de luta surpreendentes, com muitos golpes e boa resposta. A movimentação desse Megazord é parecida com a do Mega Drive. Os controles. Já tem um tempo que eu estou de olho, mas quase todos os jogos de luta que descubro do Game Gear pode realmente surpreender com a qualidade dos jogos. Aqui vai a pergunta: vale a pena jogar hoje? Ó, essa aqui é a estrutura base de um Ranger vermelho do jogo do Super Nintendo. Olha como da Ranger Rosa, como é parecida. Parece um cara. Pô, aí a Super Nintendo falhou. Tantas opções de jogos modernos, pode surgir essa dúvida. Power Rangers The Movie ainda vale seu tempo? A resposta é: depende.
Se você cresceu assistindo Power Rangers e quer viver a nostalgia da era dos 16 bits e portátil, com certeza vale a pena. As versões de Super Nintendo e Mega Drive ainda oferecem uma experiência divertida, mesmo que um pouco datada. Já as versões de Game Boy e Game Gear são mais dedicadas para colecionadores, fãs hardcore e que gostam do desafio old school. Mas se você nunca foi ligado nos Power Rangers ou não tem paciência com outros jogos da época, talvez seja melhor procurar uma outra experiência. Afinal, o legado dos Power Rangers continua vivo em jogos mais modernos, o que oferecem gráficos aprimorados e jogabilidades mais acessíveis. Pessoalmente, acho que esses jogos são como uma cápsula do tempo. Jogar qualquer uma dessas versões hoje é sentir na pele a emoção de ser um Ranger dos anos 90. Mesmo com suas limitações, eles carregam o espírito da série e proporcionam uma diversão. Acho que essa é a fase do labirinto, que é meio chata. Você, tipo, tem que entrar em alguns... Eu posso estar falando merda, mas é uma fase que você tem que achar a saída. É meio chatinho. Autêntica pra quem aprecia esse estilo retrô. Agora me diz, qual dessas versões você jogou? E qual delas é a sua favorita? Conta aí nos comentários. E é isso aí, chegamos ao final do nosso vídeo. Siga e inscreva-se para mais novidades. Obrigado, hein? Canal do Coruja, Ale Coruja. Muito bom, trouxe aí um pouco de nostalgia pro canal. Beleza. Jogou algum daqueles? Comenta aí embaixo.